Qual que é a primeira disrupção, ou seja, transformação radical, que você acredita para a saúde que é essencial? Entendo que coleta de dados é um ponto que a gente já está fazendo. Interoperabilidade. Como é que estamos? É isso daí. Eu acho que boa parte desse atraso não é culpa de ninguém, assim, acho que não tem um grande culpado. É por causa da complexidade. Enquanto que no banco você vai trafegar nome, CPF, endereço e dinheiro de um canto para outro, estou sendo simplista aqui. Cara, quantos tipos de variáveis de dados de saúde a gente tem? Sei lá, 10 mil? Em vários aspectos. Quando você pega lá o HL7, que é o protocolo de interoperabilidade, cara, são vários capítulos. Cada capítulo é uma árvore gigante. Perfeito. E isso, de fato, se todo mundo fala a mesma língua, existe um nível de complexidade muito grande. E pelo fato de a gente não ter isso muito enraizado antes, os sistemas, quando nasceram, os grandes sistemas, Nasceram isolados, nasceram né? isolados. E é o momento da gente juntar. Então, boa parte do atraso é o fato de ter que tentar juntar tudo isso para gerar esse sistema a suporte à decisão. Então, a interoperabilidade é o core para a gente fazer essa migração e fazer Ainda esse não shift. estamos no nível... Como que, em porcentagem aí de 0 a 100, de 0 a 100, como que estamos? Estamos o quê? 50%? É difícil, cara. Nem consigo, porque eu acho muito que difícil. nichos diferentes estão em outro grau de maturidade, né? Entendi. E tem uns que nem querem, assim, então faça seu protocolo de interoperabilidade. Entendi. Nos Estados Unidos, que eles fizeram? Eles quase que obrigaram lá, quando a gente fala de Medicare e Medicaid, né, cara? Então, vocês têm 2 anos para se adaptarem lá a usar esse protocolo, senão a gente vai parar de pagar para vocês. Aí todo mundo teve que utilizar. No Brasil tem um movimento assim também, de obrigar que as pessoas façam, tem toda essa regulação chegando, mas ainda é algo que não está tão tangível, mas acredito que vai ter que acontecer. Entendi. Quando você fala em interoperabilidade, de existir uma ação sobre isso, é você falar que todo, seja aplicativo, seja em algum programa, ele tem que ter o que a gente chama de API aberta. É isso que seria a facilidade, a gente conseguir conectar as coisas dentro, por exemplo, eu tenho um prontuário eletrônico, conseguir conectar um CRM, conseguir conectar um outro prontuário, seria essa a ideia? É a API aberta? Esse é o conceito ou não? Não necessariamente esse é o conceito. O conceito de interoperabilidade, basicamente, ela passa pela API, mas assim, você escreve pressão arterial do mesmo jeito que eu escrevo pressão arterial no meu sistema. Perfeito. Então, se você vai escrever uma pressão arterial de 120 por 80, que não seja 12.8, 12/8, que seja 120 num campo e 80 num campo, são 2 campos, e a gente vai tratar assim, e fica muito fácil, que eu passo a tua informação sem precisar de um intermediário para poder traduzir isso. Perfeito. E esses grandes intermediários que matam. A API aberta é uma questão assim, que depende do sistema, então eu consegui... O HL7, né, a interoperabilidade, ela é um protocolo de comunicação. Então, é como eu comunico e envio essa mensagem de um ponto para o outro. A API, basicamente, é abrir essa porta para que esse possa puxar daqui ou vice-versa, se for bilateral, né? Então, elas estão relacionadas, mas não significa a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal. Cara, você vê que parece que a gente ouve no mercado metaverso, mas ainda a gente está lá para trás, né? E eu fico pensando, cara, o que a gente tem que fazer para conseguir acelerar, né? Porque a pandemia acelerou, imagine antes da pandemia, então a gente não tinha nem isso, cara. Cara, acelerou bastante. É verdade, sim. Não tinha nada, cara, porque se eu vou parar para pensar o que você está falando aqui, não existia. Não, e se você for pensar assim, não só nisso, mas, por exemplo, falando de mercado mesmo, olha o quanto que a gente sofreu, porque a gente, se tivesse regulado isso lá atrás, a gente talvez estaria nesse capítulo de monitoramento remoto do paciente, que estão aí quase unicórnios, assim, startup em série E, sabe, lá nos Estados Unidos, assim, investimento de milhões mesmo de dólares, e a gente não podia nem começar, porque você ia montar isso no Brasil? Não pode fazer. Não pode fazer, não tem nem regulamentação. Então, a gente acaba atrasando e perde com o mercado. O paciente perde, o setor financeiro perde, a saúde perde, por causa de uma questão assim relativamente... É complexo o assunto. É complexo. E eu acho que também é uma coisa que a gente está falando aqui, né, com pessoas, no caso você, Vitor, que é uma porcentagem muito pouca que conhece sobre isso. Imagina você falar para a massa que às vezes não tem esse contato. E não é porque eles não têm, porque não é um acesso tão rápido dessas informações, né? E isso também vai demandar um tempo lá do cara que está na ponta, na assistência, para entender que ele precisa coletar dados qualificados, saber, né, ensinar ele a manipular todo esse front-end aí da tecnologia, né, que
é um paradigma de você conseguir quebrar isso, porque às vezes o cara, não, isso aqui vai dar mais trabalho, eu quero escrever no meu papelzinho aqui 120 por 80 e pronto. Então o paciente tá ok. Tá ok, eu não preciso dessa burocracia. É interessante. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!